Olá, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Vamos estudar parte da excelente obra do professor José Alessandro Neves, Como Surgiu Jesus. Especificamente, o capítulo 10, na página 315, que vai falar a seguinte pergunta, vai trazer a seguinte pergunta, melhor dizendo: os judeus esperavam ou não um Messias? Do ponto de vista do entendimento histórico, você pode dizer assim: sim, eles aguardavam o Messias, é óbvio, mas vem as perguntas: que tipo de Messias os judeus aguardavam? Ou os tipos de Messias, no plural, que os judeus aguardavam. Como seria esse Messias? Celeste, guerreiro, político, sacerdotal? Vamos ler a obra do professor José Alessandro Neves, ou estudar parte desta obra. Bart Ehrman, em seu livro Did Jesus Existed? Bart Ehrman, em seu livro Did Jesus Existed, o erudito escritor defende a teoria de que até o segundo século antes de Cristo, os judeus não esperavam um Messias sofredor, o que pode ser facilmente discutido e ponderado, ainda que diretamente o Messias davídico deveria ser o líder do povo, solucionando os problemas político-sociais. Olha só que interessante. Então, o professor está falando aqui que o argumento, do Bart Ehrman pode ser, sim, discutido. Talvez já haja uma percepção messiânica acerca desta questão. Será que há? Vamos continuar aqui na leitura. Acontece que, além do Antigo Testamento, temos os manuscritos do Mar Morto, documentos de Damasco e pergaminho da Ascensão de Isaías, sendo este último considerado uma alusiva lenda do mestre da justiça, que, conforme prelecionou David Flusser, o autor, olha só, isso aqui eu achei muito interessante. E eu quero ler com vocês aqui essa parte com muita atenção, esse destaque que o professor José Alessandro Neves dá aqui a uma fala de David Flusser, tá bom? O autor, não estava escrevendo abertamente uma história de sua própria época, mas sim contando uma história que pretendia ter se passado na época de Isaías. O cerne da discussão deve se concentrar nos aspectos mais fundamentais dos apócrifos manuscritos, tais como o Midrash, sectário do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, verso 14, em que se alude o rebento de Davi. E sobre este Midrash destaca-se 3 diferentes tipos de Messias, a saber, o Messias davídico aparece como personalidade escatológica, o intérprete da lei, figura importantíssima para a seita do Midrash, o Messias sacerdote. Então, por que eu falei que era importantíssimo, a atenção ao escrito anterior que nós lemos, de uma fala ali, de que destaca David Flusser? Porque sim, era nesse bojo de tradição, olha só o que eu vou dizer, era nesse bojo, nesse conjunto de tradição, de interpretação, de colocação, de percepção sectária, é que essas diversas expectativas messiânicas irão acontecer. Ou seja, não era um movimento, vamos dizer assim, uniforme, de um único autor, não. Vai começar a pipocar ao longo do período, manuscritos do Mar Morto, midrashes de passagem do Antigo Testamento, apócrifos, pseudepígrafes ali, vão jogando ali no bojo essa visão de que o Messias tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tem que vir o Messias desse jeito, o Messias tem que ser dessa maneira, essa construção.
Então, isso é muito interessante, José Alessandro Neves estar destacando que exatamente o que eu ia trazer aqui, o que eu trouxe para vocês, melhor dizendo, de maneira explicada, mas um pouquinho mais simplificado, vamos dizer assim. De que, olha, essa visão aí estava lá, meu amigo. Estava no Midrash, estava na interpretação, estava na hermenêutica de cada um, na exegese de cada um. E isso vai pipocando em várias tradições literárias que vão surgindo nesse judaísmo. Ou nestes, melhor, judaísmos. Melhor ainda dizer dessa forma, judaísmos, tá bom? Logo, como destacado, a seita acreditava em 3 futuros messias. Qual seita? Ali de Qumran, tá bom? Podemos falar os essênios. Cada qual com uma característica e todos ungidos. A única questão incógnita sobre esses messias é que o Messias sacerdote também é o intérprete da lei. Esse Midrash se vale do Remes, conexão com as, preste atenção, passagens de... Vamos lá? Olha que interessante. José Alessandro, muito técnico na colocação dele. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela precederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Números 24, capítulo 24, verso 17. Logo devemos considerar como elemento de investigação, e neste caso o Midrash sectário, é um documento de fé histórico, cujo valor, preste atenção, cujo valor explícita a teologia e perspectivas dos sectários. Sobretudo, podemos aceitar que o mesmo é uma prova indispensável para compreendermos a articulação futura do Jesus no Novo Testamento. Se Jesus de Nazaré, o histórico, realmente existiu, será provável que a maneira como os escribas o descrevem no Novo Testamento não tenha nenhuma similaridade, uma vez que Hermann dá grande ênfase à dissimilaridade, presta atenção, deverá em tempo oportuno explicar se os escribas tinham ou não o conhecimento dessa história. Eu digo que tinham o conhecimento dessa história, até porque essa é uma maneira que o Jesus do Novo Testamento ele tenta ser colocado. Ele tenta ser colocado em diversas perícopes, uma hora como rei, uma hora como profeta, uma hora como o próprio Messias, uma hora, pega o livro de Hebreus, como sumo sacerdote. Então os escritores do Novo Testamento estão pegando essas diversas percepções messiânicas, celeste, e concentrando tudo sobre o personagem Jesus do Novo Testamento. Então o José Alessandro, ele olhou, eu ouso dizer isso, ele deu um olhar muito além do que o Bart Ehrman deu quando estava produzindo a sua obra. Isso aqui é que deveria ser feito. Você, vem daqui. Vem daqui, vem daqui. É daqui que vem. Destes midrashes. Aí ele pega ali o exemplo dos curanitas. De Qumran, é isso aqui que vem. Mas a gente também pode pegar o livro de Enoque. Aliás, o livro de Enoque estava também, suas porções em aramaico, na caverna 4 de Qumran. Mas a gente pode pegar outras visões que talvez tenham outras origens, como o Testamento dos Patriarcas também, que você vai pegar lá o Testamento de José, você vai pegar o Testamento de Levi, você vai ver também claras alusões a tipos messiânicos ali. Então, tudo isso que o José está falando aqui, ele tem razão. Vamos continuar aqui a leitura. Ressalta-se que essa seita acreditava em 2 messias, pois via na estrela e no cetro 2 personalidades diferentes de ungidos. Concordam os especialistas que a seita tinha expectativa de que na figura do cetro esperava-se o Messias davídico, olha aí, e na figura da estrela, o araônico, ou seja, um Messias guerreiro, um Messias rei e um Messias sacerdote. Lembra que isso acontece no Novo Testamento. No Novo Testamento, os escribas em perícopes distintas vão lançar esse olhar sobre o Jesus, descendente de Davi. Vide lá, né, a tentativa de legitimação de sua ascendência e descendência. Então, ele vem de Davi.
Temos aqui sua genealogia e também a percepção dele, como nós falamos em Hebreus, né, como um sacerdote, como um sumo sacerdote, um único sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então isso é muito interessante. Como destaquei no livro que fizeram com a Bíblia, a extensão do Midrash de Gênesis 49:10 e como essa figura messiânica foi sendo projetada profeticamente, concluímos que firmavam, olha só, os intérpretes, testamentos dos patriarcas, olha que interessante, onde ambos a figura dessa central personalidade é confessada. Muito bom, o professor José Alessandro ter citado aqui o testamento dos patriarcas. Excelente, excelente. Vamos continuar aqui a leitura. E depois dessas coisas, uma estrela surgirá para ti, a partir de Jacó, em paz, como filho da justiça, caminhando com os filhos dos homens em brandura e justiça. Então o cetro de meu reino brilhará, e de sua raiz surgirá um tronco. Muito boa, muito boa, muito boa pesquisa do José Alessandro. Destarte, o cetro de Números 24:17, traz a expectativa, preste atenção, do Messias Davi, com a estrela de Jacó, um novo sacerdote escatológico, e de acordo com o CDC, documento de Damasco, preste atenção, ele dá a referência, ó, coluna 7, versos 18 a 20, a estrela é o intérprete da lei, que vem ou virá. É evidente que, segundo o documento de Damasco, a estrela é o Messias araônico. Como vimos, é improvável que a seita usasse a mesma nomenclatura para os diferentes tipos de Messias. E assim, não há de se conjecturar, não nesse pergaminho sectário, que os intérpretes usavam títulos míticos, mas sim alusões precisas e intencionais que facilitassem a compreensão dos iniciados. Dos iniciados. Tá bom? Iniciados aonde? Na própria seita. Os sectários, os seguidores. Nós vamos continuar lendo, né, este capítulo da obra, daremos continuidade, tá bom? Sobre essa questão messiânica em um próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah,